Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no 15º dia de estudo do livro de Gênesis e tem sido uma bênção estar com vocês em mais este livro. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje vamos meditar no capítulo 43, 44 e 45 do livro de Gênesis. Para relembrarmos um pouquinho de ontem, nós terminamos o capítulo 42, onde estava aquela discussão dos filhos de Jacó com ele, sobre ter que voltar ao Egito agora com Benjamim, porque Simeão havia ficado preso, como garantia de que eles voltassem e levassem Benjamim. Então ali Jacó estava inconformado com isso, dizendo que não permitiria que isso acontecesse. E assim terminou o capítulo 42. Agora no 43... começa nos relatando que a fome apertou e aquela comida que eles haviam trazido do Egito já tinha terminado. Então Jacó ele ordena que os filhos vão de volta para o Egito buscar mais comida. Foi quando Judá fala, olha, lembra do que o homem, em algumas versões, nós sabemos que é José, mas para eles ainda isso era um mistério, eles não sabiam que era José. Então Judá fala, lembra quando o homem lá do Egito falou que não adiantava voltar sem o irmão mais novo, porque ele nem nos receberia, não teria como nos receber. Então assim, é perda de tempo voltar sem Benjamim. E Jacó estava ali discutindo com ele, dizendo que não permitiria de forma alguma. E então eles foram argumentando até que, diante dos argumentos dos filhos ali, principalmente Judá, que estava à frente desse argumento, Jacó viu que não teria como ele não permitir que Benjamim fosse, porque era em vão ir lá sem Benjamim. Então Jacó, bem aflito ali, ele cedeu que levasse Benjamim. Então Jacó envia presentes, Jacó assim, querendo abrandar o coração do homem, falou, olha, vamos levar os melhores presentes que nós temos aqui, os melhores frutos, e levou diversas amêndoas, pistache, levou mel, aquilo que era especiaria da região para presentear o homem. E também Jacó diz, leva a prata, o dinheiro em dobro, porque para restituir, quando eles voltaram, vocês se recordam que quando eles perceberam dentro das bolsas onde estava ali os mantimentos, também estavam todo o dinheiro, toda a prata que eles levaram para pagar por aqueles mantimentos estavam dentro das bolsas ali. Então Jacó falou, agora vocês vão levar dinheiro em dobro para pagar aquele que por algum engano veio de volta com vocês o dinheiro e para pagar por esse também. Então eles partiram para o Egito e assim que chegaram lá, José já avistou Benjamim e aí José chama o seu servo maior ali, o mordomo, e dá ordem para que levassem eles para a sua casa, porque ele iria almoçar com eles. E quando ele estava chegando ali na casa de José, e os irmãos de José estavam preocupados, porque falou, deve ser por conta do dinheiro ter ido junto que ele nos trouxe aqui, de repente ele vai nos colocar como escravo por conta daquilo. Então eles estavam aflitos sobre aquilo, e eles falaram para o mordomo, olha, aconteceu assim, quando voltamos, paramos para dormir, aí que nós vimos que o dinheiro estava dentro da bolsa, nós não sabemos o que aconteceu. E ali o mordomo tranquilizou eles, dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu, porque eu recebi por todo o dinheiro, não me faltou nada do dinheiro, deve ser de repente alguma dádiva do Deus de vocês, do Pai de vocês, porque aqui não houve falta no meu caixa desse dinheiro. Então ele deixou os irmãos de José ali, foi buscar Simeão, que estava preso, e juntou Simeão aos seus irmãos, e agora estava ali os 11, e aí eles deram água para que eles lavassem os pés, pegaram palha ali para que eles alimentassem os jumentos e colocou eles para dentro da casa de José. E junto com os irmãos, a única coisa que eles entraram ali estavam os presentes que Jacó havia enviado para entregar para José. Quando José chegou, no versículo 26 diz que eles se curvaram em sinal de reverência. Então aqui nós vemos aquele sonho de José novamente sendo cumprido, aqui onde os seus 11 irmãos, onde os feixes dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de José. E ali eles entregaram aqueles presentes que eles haviam trazido para José.
Então José no 27 pergunta para eles sobre o pai deles. Falou, o pai de vocês está bem? Ele ainda vive? E no 28 eles disseram, sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E novamente aqui no versículo 28 eles se curvam em sinal de reverência diante de José. E no 29 José olha para Benjamim, seu irmão filho também de sua mãe Raquel, e pergunta, é este o irmão caçula? Em seguida José abençoa ali Benjamim dizendo que Deus te dê de sua graça, meu filho. E nós vemos aqui que no 30 e 31 José se comoveu muito com aquele encontro e ele precisou se retirar rapidamente para um outro cômodo da casa para que ele chorasse e não chorasse na presença de seus irmãos, e chorou muito. Após ter chorado bastante, ele lavou o seu rosto, se recompôs e voltou para que viesse a almoçar com os seus irmãos. José foi servido aqui no 32 e 34 numa mesa separada dos seus irmãos e os seus irmãos separados dos egípcios, porque era uma ofensa os egípcios sentar junto com os hebreus que eram pastor de ovelhas. E interessante que José mandou ajeitar a mesa para que sentasse os seus irmãos em ordem de idade, do mais velho até Benjamim, o mais novo. E eles foram servidos da mesma comida que estava sobre a mesa de José, com um detalhe. O prato de Benjamim levou 5 vezes mais alimento do que o prato dos seus irmãos. Podemos aqui pensar como José viveu um tempo com seus irmãos, onde havia muita inveja dos seus irmãos para com José, e isso era notório. Podemos pensar que José não somente deu uma porção maior para Benjamim, pois era o seu irmão, e esse não havia lhe feito mal algum, porém também pode ser para ver qual seria a reação dos irmãos, vendo o irmão mais novo sendo beneficiado diante deles, com algo melhor. Então pode ser que José estava ali querendo conhecer como que estava neste momento o coração dos seus irmãos. E eles almoçaram juntos, eles festejaram ali com José e beberam à vontade, e assim termina o capítulo 43. No 44, nós vemos agora José dando ordem ao seu mordomo que enchesse as bolsas dos irmãos dele com o máximo de alimento que pudesse, porém era para colocar também o dinheiro de volta na boca das bolsas, e que além disso era para colocar a taça, o cálice de prata pessoal de José na boca da bolsa ali do caçula de Benjamim. E o mordomo fez como ele mandou. Aí pela manhã os irmãos de José partiram com seus jumentos, e eles mal teriam deixado a cidade. José ordenou que o mordomo fosse lá e dissesse para eles que eles pagaram o bem com o mal, que eles pegaram o cálice ali do senhor deles, e que isso era terrível. E os irmãos de José naquele momento ali assim se indignaram, falaram, não é possível, isso não aconteceu. E se alguém daqui pegou, que seja digno de morte, nós nos tornaremos escravos do seu senhor. E colocar as bolsas no chão ali para que ele pudesse investigar a bolsa. Falou, jamais faríamos isso, nós trouxemos até o dinheiro de volta que foi nas nossas bolsas, de repente por engano da outra vez. Você acha que nós pegaríamos alguma coisa do seu senhor? E ali o mordomo começou a vasculhar a bolsa, disse para eles, não precisa tudo isso, não precisa que morra uma pessoa e todo seja escravo. Se nós encontrarmos a taça, somente a pessoa que pegou deve ser o nosso escravo, vocês podem voltar para casa. E colocou assim as bolsas no chão, e o mordomo começou a averiguar do mais velho para o mais novo. Foi olhando as bolsas, examinando. Quando chegou na bolsa de Benjamim, estava ali o cálice. Diante dessa descoberta, os irmãos de José ficaram tão assim profundamente abalados que eles rasgaram as suas roupas em sinal de total desespero, carregaram de novo as bolsas no jumento e voltaram para a cidade.
quando José ainda não tinha saído de casa para ir para o trabalho, no versículo 14, foi quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram agora no chão, não apenas se dobraram, porém se jogaram no chão diante de José, e José os interrogou: por que vocês fizeram isso? E aí, falando pelos irmãos, Judá disse a José: o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? E ainda eles clamam assim: Deus está por trás de tudo isso, expondo toda a nossa maldade. E ele ainda assim assume, fala: olha, nossa é a culpa, estamos dispostos a ser seus escravos, todos somos tão culpados quanto aquele onde foi encontrado o cálice. Aí José retrucou e falou: não, eu jamais faria isso com vocês, somente o que estava com o cálice será meu escravo, o restante de vocês podem voltar para casa. No versículo 18 ao 20, Judá mais uma vez tomou a palavra e conta toda aquela história que Jacó não queria deixar, que eles já tinham falado a verdade para José, do seu pai e do seu irmão mais novo, e tinha contado que o outro havia morrido, e os dois eram filhos da mesma mulher, então Jacó amava muito eles, e Jacó não queria deixar de forma alguma que eles trouxessem Benjamim junto, porém como ali o José tinha dito que eles não seriam aceitos ou recebidos sem Benjamim, eles foram ali convencer o seu pai, agora trouxeram, ele ficou, para ele conseguir convencer, ele colocou ele como tutor, se alguma coisa acontecesse, ele seria, Judá falou: eu me coloquei na brecha, eu vou ser o culpado se alguma coisa ocorrer, porém se eu não levar o garoto, o meu pai vai morrer e nós seremos o culpado disso, eu e meus irmãos, porque se eu chego lá e o garoto não estiver com a gente, Benjamim não tiver, meu pai não vai suportar tamanha perda. E no 33, 34, Judá conclui assim: por isso eu imploro, me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem o garoto? Agora aqui no 45, depois de todo esse discurso de Judá no final do 44, José ele não pode mais segurar, ele não pode mais se conter. E ele ali pede para que todos que fossem os seus funcionários, ali, os seus escravos, saíssem. Ficou ele e os irmãos e ele chorou muito. E ele abriu o jogo e disse agora para os seus irmãos quem ele era, que era José, o irmão deles, aquele que eles haviam vendido para o Egito. E esse choro se tornou mais forte, mais copioso e tão alto que se ouvia de longe, a ponto dos egípcios ouvir. E a notícia já chega ao palácio de Faraó. E aí no 3 aqui ele declara: eu sou José, irmão de vocês, sou José, meu pai está mesmo vivo? A preocupação logo é saber como estava o seu pai. E seus irmãos assim emudeceram, eles não conseguiam acreditar no que eles estavam ouvindo, ficaram ali travados. E José pediu no 4:8 que seus irmãos chegassem mais perto dele, e ele queria estar próximo dele, e ele olhava para os irmãos assim que não acreditando, dizendo: olha, sou eu mesmo, aquele que vocês venderam para o Egito, não fique triste e nem se culpe por terem me vendido. Deus estava por trás de tudo. Estamos passando esses anos de fome, já passou 2 anos e ainda falta 5 anos, serão 7 ao total. E eu estando aqui, o Senhor arquitetou tudo aquilo para que eu estivesse, e agora estou aqui cuidando para que vocês, meus irmãos, o meu pai, a nossa família não passe necessidade. Então, Deus tinha um plano em tudo isso. Então, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus fez com que eu me tornasse praticamente como um pai para Faraó. Ele me fez governador sobre todo o país, sobre tudo. E agora corram de volta para o meu pai, digam a ele: seu filho José manda dizer,
Sou o Senhor de todo o Egito, venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Devido àquilo que nós estamos lendo, dá para ter noção de como estavam pasmos, perplexos, emudecidos os irmãos de José. No 12:13 ele fala: olhem para mim, vejam vocês mesmos. E meu irmão Benjamim também, sou eu mesmo que estou dizendo todas as coisas a vocês. José atirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e ambos choraram muito. E em seguida José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. As notícias chegaram ao palácio de Faraó e todos que trabalhavam com ele gostaram muito da novidade. Faraó disse a José: diga a seus irmãos, carregue seus animais e vão para Canaã. Reúna a família de vocês e tragam todos para cá. Levem carroça do Egito para trazer seus filhos, suas esposas, seu pai, todos para cá. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas por Faraó e os alimentos para a viagem. Ele deu roupas para seus irmãos, mas para Benjamim ele deu 300 peças de prata e várias peças de roupas. Ao se despedir dos seus irmãos, aconselhou: olha, faça uma boa viagem, com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. E ao chegar em Canaã, contaram as novidades para Jacó. Jacó ficou paralisado, surpreso, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E ele foi ali, teve que se recompor depois de tamanha notícia, de tamanha novidade. E quando chegou um ponto, ele falou: eu já ouvi o suficiente. Aquilo entrou no coração de Jacó. E ele falou: meu filho José ainda está vivo, eu preciso ir vê-lo antes de eu morrer. Queridos, e aqui finalizamos o capítulo 45, com um encontro maravilhoso de José com os seus irmãos, agora a revelação desse encontro, e para Jacó. E eu quero deixar para vocês aqui essa fala de José, que não foi eles que venderam, não foi vocês que me venderam e mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que me trouxe para cá. José se mostrando que ele não tinha ódio no coração, rancor de nada daquilo, que ele entendera que foi o próprio Deus que tinha um plano. José precisava estar ali, José precisava estar naquela posição, discernir o sonho de Faraó e ser colocado naquela posição para que a estratégia que Deus colocou no coração de José fosse colocada em prática, para que houvesse alimento para as pessoas naqueles 7 anos de fome. Então, reconhecendo tudo isso, José ali demonstra que ele não tinha rancor em seu coração, que ele estava tudo bem. O sofrimento que ele passou, toda a dificuldade que ele passou, toda a prisão que ele enfrentou, a injustiça, o problema de ser vendido, o desprezo dos seus irmãos, tudo aquilo foi resumido quando ele compreendeu que Deus tinha um propósito maior, e o modus operandi não foi o melhor, humanamente falando, mas ele estava dentro do propósito de Deus. Que você possa entender que há um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes o modo operandi não é a melhor forma para nós recebermos ou vivermos, mas o melhor que temos é estar no centro da vontade do Senhor. Jó 42:2 diz assim: Senhor, sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. E Paulo aos Romanos diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê que Deus é poderoso, que Ele te chamou, que há promessas na palavra, que a palavra é verdade, é verdadeira, que você possa viver em prol dessa palavra, em prol dessa verdade, que você se preocupe a se encaixar nesse plano de Deus, sem a murmuração, sem jogar a toalha, sem parar para pensar que Deus, Ele é soberano em tudo, e se Ele disse que voltaria um dia para nos buscar, Ele vai nos buscar, que todo sofrimento que passamos aqui na terra, ele tem um fim, mas a eternidade com o Senhor, o nome já diz eterno, são anos sem fim que estaremos vivendo dias e dias de uma eternidade gloriosa com o nosso Senhor. Queridos, que Deus o abençoe,
dê um sábado abençoadíssimo para vocês. E se Ele nos permitir, estaremos aqui amanhã para meditarmos junto sobre mais uma porção da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.